Boa noite. Nós estamos com a doutora Renata Gusson e ela vai fazer um vídeo falando com o pessoal de Curitiba no seminário de biopolítica. Boa noite, Renata. Boa noite, Andréia. Eu agradeço muitíssimo a sua ajuda para poder fazer esse vídeo. Eu cumprimento todos os participantes do seminário de biopolítica que está acontecendo em Curitiba e lamento não poder estar presente fisicamente, mas com toda alegria e vontade eu faço esse vídeo para poder estar com vocês de algum modo. Hoje nós podemos ter essa facilidade, né, de estarmos sem estar. Então, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar falando com todos vocês. Gostaria de estar olhando no rosto de todos, é um pouco estranho falar né, com uma câmera, mas vamos lá, espero ajudar de algum modo. E eu gostaria de começar com algo assim um pouco pessoal. Eu, há cerca de uns 5, 6 anos atrás, eu, como católica, eu sou católica, eu sempre fui contra o aborto, naturalmente, por uma questão óbvia, né, de que aborto é algo errado e ponto. Porém, eu não entendia como que alguém poderia defender o aborto, as leis pudessem legalizar o aborto, e que parecia para mim, inclusive, que era uma coisa que não tinha como frear, era um movimento natural, espontâneo, e que estava vindo para ficar. E aquilo me dava medo de algum modo, quando eu percebia essa tendência de ser algo inevitável. Eu tinha a certeza, a convicção de que a legalização do aborto era uma questão apenas de tempo. De uns 5 anos para cá, eu comecei a me interessar mais em entender as coisas como elas de fato são, e não como elas são mostradas para nós, para que a gente creia que elas são assim. E, inicialmente, eu li um livro do Jorge Scala, um pró-vida argentino. Esse livro foi traduzido pelo Padre Lodi, do Pró-vida de Anápolis. E esse livro começou a abrir a minha mente para a seguinte constatação: que existem atores, existem pessoas, existem organizações que trabalham de forma positiva ali, trabalham com afinco, de modo ordenado, organizado e financiado para promover a legalização do aborto. Foi a primeira vez que eu percebi que o aborto era um movimento, que não era algo natural, que estava surgindo como uma, digamos, um progresso natural dos tempos, uma evolução dos tempos e dos modos, dos costumes. Não. Ele era algo que estava sendo financiado, colocado para acontecer propositalmente. Isso foi muito bom para mim. Eu digo bom, na verdade foi péssimo, porque como se fosse uma badalada, assim, muito forte na minha cabeça, quando eu percebi que, primeiro, a coisa então era pior do que eu imaginava. Ela tinha proporções muito maiores do que eu presumia. Porém, foi bom porque eu saí daquele mundo da ignorância. Eu comecei a perceber, então, que o buraco era mais embaixo, porém que dava para descobri-lo, bastava cavar melhor. Então, eu comecei a me aprofundar, a estudar melhor, e a gente vai encontrando pessoas ao longo do caminho que também estão nesse mesmo, nessa mesma dinâmica, e eu fui entendendo melhor a agenda abortista mundial. E o que eu quero aqui hoje falar com vocês é justamente sobre algumas estratégias que vêm sendo utilizadas de uma forma profissional, como se fosse uma forma, inclusive a gente pode dizer, empresarial. Não no sentido econômico, mas no sentido estratégico. Existe um plano estratégico para tornar o aborto algo legal, a pedido, por qualquer motivo, no mundo inteiro. Bom, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente.
precisa sair um pouquinho do mundo do faz de conta. Existe uma agenda abortista no mundo. E esse assunto ele é muito extenso. Eu não vou aqui entrar em detalhes que elucidariam muito, muito, mas que por falta de tempo não dá para a gente abordar. Eu vou ser um pouquinho rápida, vou deixar de falar muita coisa, mas eu aconselho aqueles que se interessarem a procurarem na internet, está disponibilizado, vou pegar aqui com licença, um documento que foi preparado pela Comissão em Defesa da Vida do Regional Sul 1 da CNBB, um documento chamado Maio de 2012, a nova estratégia mundial da cultura da morte. Está aqui, né? Esse documento ele está disponível na internet. Vocês depois podem perguntar para o professor Felipe, o link é fácil de encontrar. Eu vou me basear grandemente nesse documento para falar o que eu vou falar para vocês. Bom, a gente pode dizer que a prática do aborto, infelizmente, sempre aconteceu na humanidade, assim como sempre aconteceu o homicídio, sempre aconteceu o roubo. O assassinato das crianças no ventre materno não é algo dos nossos tempos. Porém, há algo atualmente intrinsecamente diferente de tudo que já aconteceu anteriormente. Existe uma vontade e uma realidade mesmo de se fazer do aborto algo legal, de se legalizar e de se promover essa prática. É sobre isso que eu quero falar com vocês. A prática do aborto sempre aconteceu, porém, hoje, ela está sendo transformada em direito, algo jamais imaginado, que é uma característica dos nossos tempos. Então, a gente pode dizer que a agenda abortista, de uma forma ordenada, organizada, estruturada, ela se inicia no ano de 1952, quando o neto do mega bilionário da indústria do petróleo, John Rockefeller, então era o neto dele, o John Rockefeller III, ele funda na cidade de Nova York o Conselho Populacional. O Conselho Populacional é uma grande organização que desde 1952 dá as diretrizes na questão populacional na qual o aborto está inserido de uma forma inseparável. O Conselho Populacional, então, na década de 50, uma vez fundado, levou adiante uma primeira grande forma de se promover o aborto, o que eu chamaria aqui, baseada nesse documento que eu mostrei para vocês, de primeira grande estratégia mundial para a promoção do aborto. Como essa estratégia ela foi desenhada? No que ela consistia? Então, primeiramente, ela era uma estratégia composta de três fases distintas. A primeira delas foi que o Conselho Populacional, John Rockefeller, através do Conselho Populacional e da Fundação Rockefeller, começou a criar e a financiar uma cadeia de departamentos de demografia, de estudos demográficos em vários países do mundo. E nesse documento aqui, que vocês lerão, tem até um depoimento do Dr. Jorge Martini, que é presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, e em que ele escreve como na década de 50, ele como testemunha ocular, ele é dessa época, começou a surgir dinheiro para trabalhar com questões populacionais. E ele, inclusive, cita o John Rockefeller como um grande financiador. Por quê? Porque isso, na verdade, não estava acontecendo só aqui no Brasil. Isso foi a primeira fase da estratégia mundial do aborto, da primeira grande estratégia, né? Era espalhar centros de estudos demográficos.
formar demógrafos. Por quê? Porque esse pessoal, a gente tem que reconhecer, eles sabem como as coisas devem ser feitas. Eles trabalham de forma profissional, não amadora. Se você realmente pretende colocar algo em prática, você pretende fazer com que algo funcione, em primeiro lugar você precisa estudar. Um médico que tentasse encontrar a cura de uma doença sem estudar exaustivamente tudo relacionado a ela, ele seria um charlatão e um mentiroso, mas jamais um pesquisador sério. Então, os grandes pesquisadores passam anos estudando, até poderem contribuir de um modo verdadeiro com o progresso da ciência. Então, o John Rockefeller III, primeiro colocou os fundamentos de um programa sólido de avanço do controle populacional, que eram os centros de demografia, onde seriam feitos os estudos, as avaliações, as programações do que estaria sendo feito nas fases subsequentes dessa primeira estratégia. Então, essa fase da instalação de programas de demografia em várias universidades do mundo, ela durou aproximadamente 10 anos. Subsequente a essa primeira fase da primeira estratégia abortista mundial, que é o controle populacional, surgiu então a instalação de vários centros de planejamento familiar, especialmente na Ásia e na África. Eram locais onde se fazia o planejamento familiar. Nessa época é desenvolvida a pílula com dinheiro da Fundação Rockefeller. A pílula, então, ela é desenvolvida. O DIU, que é um dispositivo chamado dispositivo intrauterino, o DIU era um dispositivo já muito conhecido. Desde a década de 1920, se eu não estou enganada. Ele foi desenvolvido por alemães e foi usado na Segunda Guerra Mundial. Eram chamados de anéis de Grafenberg. Mas eles foram logo depois deixados de fabricar porque era um dispositivo que causava muito mal na mulher. Causava infecção uterina, infecção nas trompas, infecção generalizada, esterilidade permanente e morte. Então, entre risco e benefício, o DIU era uma lástima. Então, o DIU foi deixado de fabricar pouco tempo depois de ter sido desenvolvido. Foi o John Rockefeller que resgata o DIU. E ele primeiro ele consegue a patente do DIU. E depois ele instala diversas fábricas de DIU no mundo inteiro, especialmente na Ásia e na África. E começa a produzir DIU, que eram usados, então, nesses centros de planejamento familiar, eram distribuídos nos centros. Então, a gente pode dizer que nessa fase do planejamento familiar, milhões de mulheres tiveram seus úteros invadidos por DIUs, com todas as consequências que isso traz. A pílula, então, foi sendo prescrita e usada a rodo, independente dos efeitos colaterais. Esse pessoal pouco leva em consideração verdadeiramente a saúde da mulher. E a laqueadura era feita de uma forma aberrante. E a promoção do aborto também, como um método de como posso dizer, de planejamento familiar. Então, a gente pode ver, analisando criticamente essa segunda fase da primeira grande estratégia, como uma forma médica de lidar com o problema. Né? Prescrever anticoncepcional, colocar DIU, fazer laqueadura, fazer aborto. Os médicos, então, tinham uma grande influência nessa forma de entender o controle populacional. Eu estou falando isso porque lá para frente a gente vai ver que essa concepção ela foi alterada drasticamente. Eu só quero que a gente então fixe agora nesse momento. A primeira grande estratégia, basicamente, se refere a esse modo médico de encarar o planejamento familiar, através de dispositivos médicos, medicação, DIUs e aborto, laqueadura na mulher. Então, essa foi a segunda fase da primeira grande estratégia. Relembrando, a primeira
foi criar os Centros de Estudos Demográficos. A segunda foi a implantação dos Centros de Planejamento Familiar. E a terceira foi um trabalho que o próprio Rockefeller tomou a peito de fazer. Começou-se a fazer um lobby. O que seria um lobby? Seria assim, uma sedução, um convencimento do governo americano de que o crescimento populacional mundial deveria ser encarado como um problema de saúde de segurança interna para os americanos, para o governo dos Estados Unidos. O John Rockefeller, ele como, né, um homem de muito poder, de muito prestígio, ele pessoalmente fez esse trabalho de convencimento. Ele se reunia com os presidentes, com as principais cabeças do governo, no sentido de fazer os Estados Unidos tomar como um grande problema a dita explosão demográfica. É daí, então, que surge um documento intitulado Relatório Kissinger, em que está descrito ali que, de fato, os Estados Unidos deveria se preocupar com essa questão do crescimento populacional no mundo. Ou seja, dinheiro dos impostos deveria ser começado a ser usado para brecar o crescimento populacional. E para isso, eles já tinham longos anos de trabalho populacional no mundo inteiro, com os centros de planejamento familiar, e também já tinha a retaguarda teórica dos demógrafos, comprovando, de fato, que havia o crescimento populacional e várias coisas que pudessem justificar para o governo a necessidade de se fazer algo sobre esse sentido. O John Rockefeller, além de fazer o lobby no governo americano, ele também fez um lobby em vários governos do mundo, em vários presidentes. Ele se reuniu com, digamos, acho que com a grande maioria dos chefes de Estado do mundo. Ele, como um magnata que era, bastava dar um telefonema e marcar um jantar no melhor restaurante daquele país com o presidente. E ali ele ia fazendo lobby, esse trabalho de convencimento, até que a ONU também assumiu a questão populacional como uma questão prioritária. Foi criado o Fundo das Nações Unidas para as Atividades Populacionais, o FNUAP, FUNUAP. Hoje em dia, né, é um grande promotor da questão do aborto e dos direitos da mulher também na ONU. E então a ONU passa também a entrar na fileira, a aumentar o poder de luta em última análise também pela questão do aborto, pela legalização do aborto e a prática do aborto no mundo inteiro. Com essa primeira grande estratégia, muita coisa aconteceu. Vários países foram, aos poucos, incorporando naturalmente a questão do planejamento familiar, do aborto, e a coisa se deu. Porém, a gente pode dizer que no final da década de 70, no meio da década de 70, começou a haver, nos Estados Unidos principalmente, uma grande crítica contra esse modo médico de se encarar a questão populacional. Um sociólogo, se eu não me engano, ou antropólogo, eu não sei exatamente, agora me fugiu, chamado Kingsley Davis, um homem muito capaz, ele publicou um artigo na revista Nature. O título do artigo era justamente um questionamento: se o planejamento familiar estaria sendo suficiente, estaria sendo adequado. Eu não me lembro exatamente o nome do artigo, mas o artigo é uma crítica a esse modo de tratar o crescimento populacional, o crescimento demográfico. E aqui, então, final da década de 70, década de 80, surge uma aluna desse professor, Kingsley Davis, o nome dela é Adrienne Germain, uma mulher muito capaz, ela ainda hoje é viva, já está aposentada, e essa mulher, ela, conversando com o John Rockefeller III, ela o convence
que para você ter uma taxa zero de crescimento da população, que é o desejo desse pessoal, que a população não cresça, não bastava você dar DIU, dar pílula, se a mulher quisesse ter filhos. E num jantar, ela diz isso numa biografia que ela escreveu. Ela disse que em um jantar eles conversaram por 4 horas. E esse foi um encontro que ficou marcado para sempre, infelizmente, na história do aborto no mundo. Porque foi o dia em que Adrienne Germain convence John Rockefeller III que ele deveria focar a atenção na mulher e não mais nos médicos. Ele deveria alterar o papel da mulher na sociedade para conseguir fazer com que as mulheres perdessem a vontade, perdessem como se diz o termo? Elas fossem desmotivadas a terem filhos. Ela dizia, seu John Rockefeller, o que adianta o senhor ter DIU, dar aborto e dar pílula para uma mulher que sonha em ter família e ter filhos? Olha a perspicácia, né? É uma maldade, mas é uma maldade bem pensada, ela é inteligente, porque, de fato, se a mulher quer ter filhos, ela jamais aborta. Se a mulher quer ter filhos, ela não toma pílula. Se a mulher quer ter filhos e quer constituir família, ela vai e casa. Então, a Adrienne Germain, ela foi mais fundo no problema. Ela falou, seu John Rockefeller, o senhor tem que alterar o padrão. Primeiramente, o senhor tem que atacar, colocando a grosso modo, o senhor tem que destruir com a família. Talvez ela não tenha dito essas palavras, mas no fundo é isso. O senhor primeiro tem que aniquilar com o conceito de família. Para isso, o senhor deve, então, trabalhar com as várias formas, de possibilidades de relacionamentos sexuais, especialmente a questão homossexual. Né? Tem que ser quebrada essa hegemonia homem-mulher, heterossexual, família. Tem que minar esse conceito. E também o senhor precisa colocar a própria mulher no centro da discussão. A mulher tem que estudar mais, a mulher tem que trabalhar fora de casa. Por quê? Porque naturalmente ela vai deixar de querer ter filhos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existe um porquê da Adrienne Germain afirmar isso. Talvez alguém aqui que esteja ouvindo vai saber se não é um demógrafo, se não é um estatístico, e já não tenha ouvido falar ou mesmo estudado sobre a teoria da transição demográfica. Essa é uma teoria em demografia que explica realmente que quando você altera os padrões sociais, onde aquela família está inserida, aquele povo está, aquela sociedade está inserida, você mexe, de fato, ali na questão do número de filhos. Você consegue alterar isso. E essa teoria ela foi forjada, ela foi tirada do estudo do que aconteceu, sobre o que aconteceu na Europa durante a época da Revolução Industrial, em que as pessoas saíam do campo e iam para a cidade. A Europa teve uma queda assim abrupta e grande do crescimento populacional. Então, ao se estudar os componentes dessa alteração, eles viram que, de fato, a alteração social causada pela saída do campo para a cidade foi determinante na diminuição do crescimento populacional. Então, a Adrienne Germain, né, simplesmente transportar isso para outra realidade. Você tira a mulher de casa, você bota essa mulher para trabalhar, para estudar, para não se casar, ou para se casar muito depois, naturalmente ela não vai ter filho. E se vier a engravidar, ela naturalmente vai procurar o aborto. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O que nós estamos vendo hoje é a prática do que a Adrienne Germain convenceu o seu John Rockefeller naquela noite. Ela estava certa, infelizmente. E então a gente pode dizer que a Adrienne Germain, com o Conselho Populacional, mas especialmente a Fundação Ford, começa essa segunda grande estratégia pela promoção do aborto. E que a gente diz que é a estratégia
dos direitos sexuais, da saúde e direitos sexuais e reprodutivos. A Fundação Ford se une à Fundação Rockefeller na questão do controle populacional e lança um documento intitulado Saúde Sexual e Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90, que foi publicado em 1991. Esses documentos todos, depois, o professor Felipe, pode disponibilizar para vocês os links, e valeria muito a pena ler, porque são essas coisas que jamais vão sair no jornal, que jamais vão sair numa televisão, jamais são elas que explicam de verdade como as coisas estão se dando. Esse documento da Fundação Ford, então, ele é o plano de trabalho que a Fundação teria para remodelar a forma como o aborto e o controle populacional, mas não mais como controle populacional, mas como direitos, saúde e direitos reprodutivos. Mudaram os nomes, muda-se a linguagem, tornar uma coisa mais positiva, não negativa, como controle populacional. E se coloca a mulher no centro. Adrienne Germain, quando da conferência de 1994 do Cairo, Conferência do Cairo, Conferência acho que populacional do Cairo, agora eu estou em dúvida qual o nome da conferência. Foi em 1994, no Cairo, que aconteceu no Cairo. Adrienne Germain, durante 2 anos anteriores, desde 1992, quando aconteceu a Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, desde 92, ela se encontrou e organizou uma rede mundial de organizações não governamentais feministas para que, no encontro da ONU de 1994, as feministas, digamos, tomassem de assalto a ONU pela implantação dos direitos sexuais e reprodutivos. E, de fato,